Fala aí, homem de Deus, pastor André Brandão aqui. Sejam bem-vindos a mais uma aula ministrada do curso Homens Forjados pela Palavra. Estou aqui com vocês com uma frequência cada vez maior através desse canal do YouTube, mas também em breve pelo nosso aplicativo que será instalado em seu smartphone, onde temos aqui conteúdos bíblicos para homens, conteúdos de como é você viver, lutar por avivamento e trazer com a sua vida, quem sabe, uma reforma na sua família, mas também na sociedade, nos quais os que estão próximos a você também certamente serão muito abençoados. Você que é novo aqui conosco, seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui. E eu vou já te adiantando, já dá um like lá, vai lá já e se inscreva em meu canal. Vai na setinha de compartilhar esse link e encaminha para geral no teu grupo de família, que tem homens, grupo de amigos e assim por diante. Você que já esteve aqui antes e está voltando porque é de casa, que bom que você voltou. Nós hoje vamos tratar justamente de um assunto de cosmovisão bíblica muito necessária nos dias de hoje. Eu tenho recebido muitos vídeos em mensagens de WhatsApp contendo memes a respeito de nós, homens, e também da nossa masculinidade. E a cada dia mais eu percebo com muita urgência que o tema de masculinidade bíblica, ou o que a Bíblia diz sobre masculinidade, é algo muito relevante, mas também muito importante nos dias de hoje. Eu pensava que era uma coisa muito óbvia, mas pelo visto não é tão óbvio assim para muitos, inclusive para nós homens cristãos. E olhando ao meu redor, eu tenho percebido que os homens de verdade estão, infelizmente, cada vez mais escassos. E vendo pelas redes sociais essa narrativa de combate dessa tal chamada por muitos, dizendo que toda masculinidade é tóxica, é que a sociedade ela tem basicamente jogado todas as benefícios da masculinidade fora. Eles têm jogado tudo fora, sem entender e discernir que há propósitos abençoadores da parte de Deus sobre a família, através do homem, do provedor, do protetor, do homem amoroso, cuidadoso, através da vida do homem e do exercício da sua masculinidade. Então temos que fazer isso, viver, presta bem atenção, homem de Deus, viver a nossa masculinidade bíblica abençoadora, mas lembrando que a atitude simplória de simplesmente criminalizar o homem só por ser homem de verdade tem culminado num surgimento de homens que são frouxos, que são grandes bananas, usando aqui o linguajar popular. O que vemos então são homens que estão mais preparados para se defenderem nas redes sociais do que na vida real. E tenho me deparado com alguns jovens homens, mas nem tão jovens assim, na faixa dos seus 25, 30 anos, que não conseguem sequer se aproximar e convidar uma jovem para sair e conhecê-la. Não conseguem mais conversar, não conseguem conquistar a jovem. Talvez seja por medo de rejeição, sendo que esse medo paralisador pode ser fruto de insegurança. Eu sei que existem inúmeras razões, não querendo generalizar, mas é um padrão que eu tenho visto nos jovens homens, e nem tão jovens mais assim, que preferem ficar jogando videogame na casa dos pais, do que sair e arrumar, se preparar e arrumar um emprego, ou sair para estudar e se preparar para o mercado de trabalho, e consequentemente para viver a sua vida.
é a famosa nova geração, a geração neném, nem estuda nem trabalha, que no contexto internacional é chamado de NEET, Not in Education, Employment ou Training. Esse comportamento, especialmente quando envolve a permanência prolongada na casa dos pais e o refúgio em ambientes digitais, tem sido amplamente debatido por sociólogos e psicólogos, estes que nem trabalham e nem estudam, e quando muitos deles se casam até com um emprego e também uma renda, eu vejo essa epidemia da escassez da masculinidade. Outro dia, em uma reunião de pastores, líderes de homens de igrejas, falamos sobre um termo novo que é a sigla para renda dupla e mulher sem filhos. É o DINK, Double Income No Kids, ou renda dupla sem filhos. Essa tendência reflete uma mudança profunda nas prioridades sociais, onde o consumo e a liberdade individual muitas vezes ocupam o lugar que antes pertencia à construção de um legado familiar. Em outras palavras, renda dupla e sem filhos, muitos homens e mulheres também cristãos, também adeptos a esse novo estilo de vida. Até aí, você pode até não ter filho por uma série de razões e motivos. Algumas pessoas têm até questões de saúde e nós nos compadecemos por isso. Mas comemorar o fato de não ter filho junto do fato de ter renda dupla já deixa claro que quem manda na tua vida é Mamon. E o pior é a evolução que agora é a traduzindo renda dupla, sem filhos e com um cachorro. Agora, eu pessoalmente amo cachorro, sempre amei, mas nunca substituiria o meu filho por um cachorro. E eu posso afirmar que eu valorizo muito mais o meu filho do que qualquer cachorro, por mais incrível que seja esse cachorro. Enfim, estamos vendo homens que nunca descobrem também os seus limites. Eu estou falando aqui, seja fisicamente, mentalmente, espiritualmente e emocionalmente. Pare para pensar que o homem que não sabe dos seus limites é um homem ignorante de si mesmo. Eu não sei se você consegue entender isso. Como que você vai ter autoconhecimento sem se deparar e reconhecer as suas limitações? Eu sei também que fazer isso é às vezes difícil. Buscar seus limites é algo doloroso, mas faz parte do processo de autoconhecimento. Eu estou falando aqui de homens que eu, vez por outra, recebo em gabinetes pastorais aconselhamento, e desses fico escutando que vivem falando apenas sobre eles. Dizem que precisam ter tempo para espairecer, precisam de mais tempo para si, precisam de mais apoio, e todos nós precisamos descansar, é óbvio. Até por isso que Deus estabelece o princípio do sábado. Você precisa descansar, eu entendo. Mas esse egocentrismo, essa fragilidade exacerbada, vindo de um homem, não me soa tão bem. Assim como eu não entendo homens que estão mais preocupados em pintar as unhas, e agora lá fora estamos vendo, graças a Deus, não na igreja, ainda não, até mesmo usam vestidos, que nem eu vi um vídeo de uma celebridade, de uma emissora influente outro dia. Em suma, a masculinidade aprovada pela nossa sociedade hoje, e por essa emissora de TV muito conhecida em nosso país, hoje é uma masculinidade inofensiva, é uma masculinidade controlada, e não mais que controla, que dirige, que comanda.
e de muitas formas e vezes totalmente afeminada. Inclusive, eu posso dizer que vejo isso também dentro da igreja. Olha que paradoxo doido. Porém, será que essa masculinidade, ela foi planejada por Deus e está justamente exposta nas Escrituras, desse modo que esses citados tentam mudar o pensamento e principalmente dos mais jovens? Porque o homem, ele é chamado para ser forte, ele é chamado para ser corajoso, ele é chamado para ser confiável. O homem, ele é chamado para ser protetor, para ser provedor. E entenda uma coisa, na Bíblia o homem foi feito de uma forma muito específica por Deus. Então, desde a sua criação, lá em Gênesis 1, 26 a 28, nós vemos que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, o que já nos mostra que não há nada de errado em ser homem, já que somos feitos à imagem dele, do Senhor Deus perfeito, e que isso fique claro para você nessa aula. Em Gênesis 1, 27, fala que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher. E versículo 28 diz: Deus os abençoou e disse-lhes: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra, subjuguem a terra, dominem sobre a terra. Além disso, nós vemos que Deus criou o homem capaz de liderar, de trabalhar e de multiplicar recursos. É a vontade de Deus que haja multiplicação através do homem. Além disso, também outras características masculinas que muitas vezes, infelizmente, são criminalizadas pela sociedade. Não, na verdade, encorajadas biblicamente, como já citado. Por exemplo, o homem, ele é chamado a ser forte e a ser corajoso, como já citado. Está lá em 1 Coríntios, diz no capítulo 16 e no verso 13: sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Está em 1 Coríntios 16, 13. É o que a Bíblia diz. Não é só e nem é somente a minha opinião. Mais um ponto a ser destacado aqui nesta aula: o homem é chamado a ser fiel, a ter fidelidade. Isso está lá em Efésios 5, no versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Jesus, então, é o noivo fiel da igreja. E outro ponto a ser destacado é ser íntegro. Eu estou aqui falando de 1 Timóteo 6,11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, segue a piedade, a fé, segue o amor, segue a constância, segue a mansidão. O Senhor quer que o homem tenha, então, iniciativa, que ele tenha ambição. Lá em 1 Crônicas, capítulo 4, tem a oração de Jabes, que ele, Jabes, fala assim no verso 10: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: que me abençoes muitíssimo e amplies meus termos, em algumas versões, meus terrenos, minhas propriedades, minhas conquistas, e a tua mão seja comigo, e faças que do mal eu não seja afligido. E o final do verso vai dizer assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aqui, então, ele quer dizer, obviamente, que tem uma ambição. O que esta aula hoje vem nos trazer aqui, a nossa masculinidade, é que nós sejamos corajosos, valentes, tenhamos bom ânimo e tenhamos ambição, porque isto agrada a Deus. Mas é Deus também, através da palavra, dizendo: seja
ambicioso, seja estrategista, seja trabalhador. Aqui vemos que ele tem uma iniciativa, assim, Jabes. Destaco também que o homem precisa ser uma pessoa de palavra, isso está lá em Mateus 5,37. Diz que o teu sim seja sim, e que o teu não seja não. E o que passar disso não é de Deus. Também Deus está dizendo através desta aula, desta palavra, e o homem precisa ser protetor. Eu já citei, vou repetir, Efésios 5, cita o exemplo do próprio Jesus, sermos então como Jesus. Olha aí, homem de Deus, onde a Bíblia diz, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, protegendo-a. Vamos proteger a nossa esposa, homens de Deus. Vamos proteger os nossos filhos com a nossa masculinidade. Força protegê-los. E finalmente, o homem precisa ser provedor. Está escrito também lá em Efésios 5 também. Então, só aí, depois de ver essas características, algumas delas, do que um homem deve ser, é que eu posso me basear em como eu serei, em que decisão eu tomarei. Eu ficarei ouvindo aquilo que a TV, a internet e parte dessa sociedade diz que eu tenho que ser, ou seguirei como um cristão o que diz a palavra de Deus? Quero citar agora mais um ponto. A ausência de homens de verdade acaba destruindo a sociedade. E um dos impactos mais negativos da rejeição à masculinidade bíblica é o impacto nas famílias e na sociedade. Afinal de contas, a família é o bloco original do que se formará um dia uma sociedade. Isso porque a maneira como o menino ele é formado para se tornar um homem vai impactar o tipo de pai que um dia ele será. E a verdade é que homens fracos, desculpa, mas é verdade, homens fracos são pais péssimos. E o problema é que quando a figura do pai começa a sofrer esse ataque, todo o restante vai sofrer como consequência. E quando isso acontece, a família ela é dilacerada. E o problema é que quando a figura do pai começa a sofrer esse ataque, todo o resto vai sofrer como consequência. E quando vemos um quadro de paternidade tóxica ou ausente, como temos visto nos dias atuais na sociedade, o que acontece é assustador. Observe bem os dados que eu vou citar agora, dados esses americanos, mas que podem e devem ser usados como modelo para nós. Número 1, 90% de todos os detentos nos Estados Unidos são homens, e mais de 75%, ou seja, 3/4 dos detentos cresceram sem pai. Número 2, jovens que crescem sem o pai têm muito mais chances de se envolverem com o crime. Número 3, 63% dos suicídios de jovens são de casas sem um pai presente. Número 4, 90% das pessoas que moram na rua nos dias de hoje nos Estados Unidos, moradores de rua sem teto, na nossa linguagem aqui no nosso país, são de casa sem um pai presente. 9 entre 10 moradores de rua cresceram sem a figura paterna ou com um pai presente, mas ausente. Diminui em 32 vezes essa probabilidade de morarem na rua se tiverem uma figura paterna em casa, presente. Isso é para nos fazer pensar. Uma outra observação, agora número 5. 85% de todas as crianças
com distúrbios comportamentais vêm de casas sem a figura de um pai. Mais uma, 80% de todos os estupros nos Estados Unidos vêm de casas sem um pai. Número 7, 71% dos jovens que largam os estudos vêm de casas sem um pai. E se você estiver perguntando de onde veio essas estatísticas, vieram do Centro de Controle de Doenças, lá em Atlanta, na Geórgia, que é um órgão governamental, respeitado e usado como pesquisa para o mundo inteiro. Agora, o terceiro ponto muito importante, e eu sei que nós estamos falando aqui de muitas coisas difíceis, tristes, de pensar, e mais ainda, obviamente, de viver, porém existe esperança para os homens dessa geração. Isso aqui, o que estamos visualizando, o que estamos ouvindo, essa aula, esse trabalho, homens forjados pela palavra, a vida da igreja de Nova Vida em Culubandê, aqui que é a luz ao final do túnel, a esperança para a masculinidade dessa geração, está justamente no maior modelo de homem que já existiu, que é Jesus. Presta bem atenção, é Jesus Cristo. E se quisermos construir uma verdadeira masculinidade bíblica, nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que comparar a masculinidade de Cristo com a nossa própria masculinidade, e lembrar que Jesus era exatamente amoroso e compassivo. Isso está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 13, mas também está em João 2,15, que Jesus era zeloso ao ponto de virar a mesa literalmente. Ele virou a mesa no templo, e também está escrito em Hebreus 12, 1 e 2, que ele foi corajoso e forte o suficiente para suportar a cruz. E também está escrito lá em 1 Pedro 2, 21 a 22, que ele foi fiel, ele foi íntegro, ao ponto de viver sem pecado. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que Jesus é o modelo de uma masculinidade verdadeira. E nós, como cristãos, e especialmente você, homem, jovem homem, ou que acabou de casar, ou está começando a sua família, agora nós precisamos juntos resgatar o orgulho da masculinidade desde a infância e sermos homens. E ser homem não é um motivo de vergonha. Ser homem é um motivo de orgulho. E a verdade é que o mundo precisa de homens. O mundo não precisa de meninos de 30 anos de idade que aceite essas imposições desse modelo de homem atual. O homem precisa de homens de verdade, que não se desculpam por serem quem Deus os criou. A nossa aula de hoje, ela encerra por aqui. Mas eu quero te pedir, você pega essa aula e manda para todos os homens que você é grato, que foram contigo homens de verdade na tua vida. E eu tenho certeza de que Deus está levantando, então, a partir da nossa geração, assim eu entendo, homens de verdade. Que essa aula toque a sua vida, transforme os seus próximos dias em ações, em objetivos, em mudanças, e que o reflexo dessas mudanças possam permitir que você viva nessa terra o melhor de Deus para você e para a sua família. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Esteja atento às próximas aulas, com temas paralelos e contínuos a esse. Em nome de Jesus, amém.